A Suprema Corte nos Estados Unidos reverteu ao longo de junho decisões antes consideradas ativistas. Isso foi possível a partir da formação de uma maioria conservadora composta por 6 ministros contra 3 que são considerados mais progressistas. O então direito ao aborto foi restringido, passando a ser de competência de cada estado regulamentar ou não a prática. Os norte-americanos passaram ainda a ter novamente o direito de portar uma arma em público e também se restringiu poderes de uma agência federal em relação ao combate às mudanças climáticas, também em benefício aos estados. Esse movimento contrasta com o Brasil, em que o judiciário ganhou terreno nos últimos anos. Decisões judiciais inesperadas, revisões de jurisprudência, politização das cortes e ativismo judicial passaram a fazer parte do cotidiano no Brasil, desafiando a estabilidade jurídica, a harmonia entre os poderes e o respeito pela própria Constituição Federal. A mudança de entendimento sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, que mudou 3 vezes ao longo de menos de uma década, a criação de um tipo penal a partir de uma interpretação jurídica, no caso da equiparação da homofobia ao crime de racismo, e o inquérito das fake news são apenas alguns dos exemplos. Enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos parece sinalizar para um abandono para a velha prática ativista, no Brasil, o STF parece seguir um caminho que extrapola sua função. Afinal, como lidar com o ativismo judicial? Para conversar comigo, Leonardo Correia, advogado, mestre em Direito pela Universidade da Pensilvânia, sócio da 3C Law, Correia, Campos e Conforte Advogados, e com vasta experiência no STF. Prazer estar aqui contigo no Linha de Fogo com Hélio Beltrão. Prazer é meu, vamos em frente. Bom, temos um assunto muito delicado para tratarmos aqui, que diz respeito diretamente sobre o Estado de Direito brasileiro, né? Afinal, na sua opinião, o STF tem mesmo extrapolado as suas funções ou legislar também seria uma delas? Eu acho que em alguns casos o STF tem passado um pouco dos limites, né? Você citou alguns, né? E eu acho que o mais interessante aqui é traçar um paralelo, como você começou, falando sobre a Suprema Corte americana. E tem umas coisas, uns fenômenos curiosos aqui no Brasil diante disso. Por exemplo, o problema agora tem sido focar na forma de solução de escolha dos ministros para o STF. O modelo é bem parecido com o modelo americano, né? A indicação do presidente e passando por uma sabatina no Congresso Nacional. Qual é o problema? O problema é o processo de escolha ou como ele é efetivamente feito. Nos Estados Unidos, esse processo é um processo intenso, né? Nós acabamos de acompanhar uma nova justice assumindo a posição lá na Suprema Corte, e é um escrutínio que se pode dizer terrível em cima do indivíduo. Ninguém vai para lá de forma impune. Na época do Bush, ele, antes de emplacar o Roberts e o Alito, ele tentou colocar a advogada dele, Harriet Mier, salvo engano. E o próprio Congresso mandou um recado dizendo que não ia aceitar. Então, eu acho que antes da gente simplesmente condenar a forma de escolha de ministros, eu acho que faz mais sentido ter uma sabatina de verdade, né? E, curiosamente, é agora, no momento atual, que o cidadão brasileiro começa a descobrir quem são os ministros e ficar preocupado com isso. Isso nos Estados Unidos foi desde sempre, a preocupação de quem estava na corte. Eu acho que é importante fazer uma mudança nesse procedimento interno dentro do Congresso para ter uma sabatina mais firme, né? Mais que revele os interesses da sociedade, ao invés de simplesmente a gente tentar criar um novo sistema do nada, uma inovação. E esse momento é importante justamente
para você ter as mudanças. A corte não tem que mudar radicalmente da hora para outra. A gente pode até entender que a nossa corte está sendo um pouco ativista no momento, mas ninguém quer uma insegurança jurídica de muda tudo automaticamente. Você citou Roe vs. Wade. A corte americana, o Partido Republicano especificamente, ele vem querendo reverter Roe desde a década de 80. Né? E o trabalho começa na década de 80, quando, talvez até em 70, quando Nixon coloca o Rehnquist na corte, né? Começa a tentativa de reverter Roe ali. O Reagan coloca o Scalia e o Rehnquist na corte, coloca também a Sandra Day O'Connor, mas é um trabalho de décadas para reverter a decisão. Não foi uma decisão que mudou rapidamente, tal qual você falou sobre a prisão em segunda instância. É um processo lento e é um processo político. Bom, você citou, né, sobre a sabatina pelo Senado Federal dos Ministros, Leonardo. Mas um ponto muito interessante de todo esse processo é que tem mais de um século que nenhum indicado do presidente da República no Brasil para integrar o quadro do STF acaba sendo recusado. Né? Salvo engano, o último que foi no governo Floriano Peixoto, e ele nem diploma jurídico tinha, né? Era um médico. O que acontece? A gente vê, um dia de sabatina. Quantos dias rola uma sabatina nos Estados Unidos? O Clarence Thomas ficou meses em sabatina. E os principais professores acadêmicos nos Estados Unidos participam do processo de inquirição dos justices que se candidatam, quem está candidato nas confirmation hearings para a Suprema Corte Americana. A gente não faz nada disso, são várias perguntas, às vezes até um pouco nonsense dos nossos representantes, ao invés de ir nos pontos cardinais que são relevantes para verificar se a pessoa deve ir ou não para a Corte Suprema do país. Maravilha, Leonardo, mas pela sua fala, eu entendi que, na sua opinião, nós temos sim excessos de ativismo no Supremo, mas que também pode ser papel do Supremo alguma dose de ativismo. Então, na sua opinião, existe algum gênero de ativismo do bem? Bom, vamos lá então. Onde é que nasce o ativismo? O ativismo nasceu nos Estados Unidos da América, com um caso chamado Marbury versus Madison. Só que a gente estuda errado aqui no Brasil, Marbury versus Madison. Marbury versus Madison é um caso extremamente político, em que, no apagar das luzes, John Adams nomeia um festival de juízes de paz porque ele quer conter o que ele via como arroubos revolucionários de Thomas Jefferson. Eu sou fã de Thomas Jefferson, mas isso era o que o John Adams queria fazer. E ele manda várias comendas no final. Marbury recebe a comenda atrasada. Quando ele recebe a comenda atrasada e não consegue tomar posse, e o Thomas Jefferson assume, Thomas Jefferson diz o seguinte: eu não vou cumprir isso, não vou botar esse cara, não aceito. Marbury vai para a Suprema Corte. E quando vai para a Suprema Corte, ele se baseia numa lei específica para fazer o pedido dele. John Marshall, que era o Chief Justice da Suprema Corte na época, indicado pelo John Adams, recebeu um recado. O recado era que Jefferson tinha dito que se ele mandasse ele como presidente aceitar Marbury, Jefferson não ia cumprir. John Marshall então leva todos os justices para a casa de campo dele, regada bastante vinho, e convence todos eles, numa decisão unânime, a dizer que o presidente está errado, que ele deveria aceitar, que Marbury tem direito, mas que a lei
que Marbury usou para basear o seu pedido é inconstitucional. Nesse momento, eles criam o maior poder que a corte poderia imaginar em ter. E poucas vezes a corte usou esse poder. No Brasil, o Judicial Review é mais usado do que pelas cotas nos Estados Unidos. Então, assim, o ativismo ele nasce ali. Então, a gente dizer que ele é horroroso per si, eu não acho que seja exatamente o caso, porque há um equilíbrio entre os poderes. No caso americano, por exemplo, você, depois de uma decisão da corte, se o Congresso não concordar, ele edita uma lei e derruba a própria decisão da corte. Então, eu não acho que ele é intrinsecamente ruim, mas ele deve ser usado com muito comedimento e moderação. O STF tem utilizado esse comedimento, na sua opinião? Veja, Luan, eu acho que em alguns casos não. Né? A gente tem essa questão do inquérito, que o próprio ministro Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo. Né? E nos Estados Unidos, recentemente, quando saiu o vazamento da decisão de Roe vs. Wade, a única coisa que o Chief Justice Roberts fez foi mandar a questão para o FBI resolver. Ele não resolveu tudo lá dentro, não criou um inquérito dentro da corte para analisar, não chamou ninguém para ser interrogado, não fez absolutamente nada. O que ele fez foi encaminhar para quem é de direito. Então, em algum limite, eu acho que tem sido assim, um pouco acima do que se deveria fazer. Leonardo, tudo que é decidido hoje pelo Executivo ou pelo Legislativo no Brasil acaba sendo referendado ou não pelo STF. É o fenômeno da judicialização da política. Em média, nós temos aí por ano cerca de 300 julgamentos que se inserem dentro desse contexto. Queria saber o que você analisa da judicialização da política e se, na sua opinião, ela acabou contribuindo para essa maior politização dos ministros que hoje compõem o STF. Um é a judicialização da política e o outro é a politização da jurisdição. Sobre o primeiro ponto, eu acho que vale a gente lembrar que a eleição americana, quando elegeu George Bush, foi uma eleição politizada. A corte decidiu. Não foi um juiz, um ministro sozinho, foi a corte, né? Houve a causa chegou à Suprema Corte e o Chief Justice Rehnquist, à época, disse que isso não era uma decisão para ser proferida por um justice sozinho, que seria uma decisão da corte. Foi uma decisão apertada, não me lembro se foi 6-3 ou 5-4, algo do gênero, mas foi a corte que decidiu a eleição. Isso acontece, né? Então, e o outro aspecto é o seguinte: a gente às vezes tem uma idealização da justiça e nós acreditamos que não vai haver política alguma no processo judicial, né? No processo de tomada de decisão judicial. Eu acho que isso é um pouco naive, né? Eu já fui assim no passado, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu tinha essa cabeça. E o meu professor Stephen Burbank, que me dava aula de Complex Litigation, conseguiu me provar por A mais B que nós somos seres humanos. Seres humanos são inerentemente políticos. E a gente esperar que os justices nunca vão tomar uma decisão com algum grau de questão política para dizer o mínimo, naive. É um direito brasileiro, ele bebe muito dessa fonte da filosofia jurídica, né, que é o mundo como deve ser, né? Mas a ciência política, ela olha o mundo como ele é de fato, né? E aí a gente tem todos esses problemas de ter que conviver com a realidade, né, Leonardo? Mas eu queria explorar um pouco mais sobre um pouco da diferença da Suprema Corte nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Porque enquanto aqui o STF ele julga por ano mais de 100 mil ações, a gente lá nos Estados Unidos não chega a uma centena de julgamentos por ano, né? Você não acha que o STF, o escopo que ele legisla é grande demais? Mas você sabe por que a Suprema Corte decide tão poucos casos? Essa é uma pergunta fundamental. E a questão é o seguinte: ela escolhe o que ela vai julgar. Ela não é obrigada a julgar.
Então, por isso que eles têm pouco caso. E tem uma outra questão que é a seguinte: o common law ele parte do pressuposto que o legislador vai legislar pouco e vai legislar de forma genérica e as cortes vão complementar esse trabalho, né? Vão fazer a parte final, né? No direito societário, a lei geral Delaware General Corporate Law, ela é maravilhosa, mas se você não tiver junto todas as decisões da Corte de Delaware, não é muita coisa. Então você tem que ter as duas coisas juntas, andando em par e passo. No Brasil, legisla-se sobre tudo, né? A gente gosta de legislar, gosta de criar novas leis, né? A gente devia ter aquela posição do Roberto Campos que ele conta quando teve no Congresso, que ele dizia: eu vim tentando fazer o bem e eu descobri que se eu pudesse evitar o mal já seria ótimo. Então, se tiver mais gente querendo simplesmente evitar leis que são desnecessárias, já ajuda. Então, o fato de ter essa profusão de leis e leis muito específicas no Brasil cria, de fato, um arcabouço melhor melhor não, eu diria um arcabouço mais estimulador de disputas que vão cair na Suprema Corte. E nós temos um modelo em que a Corte não decide o que ela vai julgar, ela recebe o caso e tem que julgar, não pode simplesmente negar. Tem a questão hoje da relevância, mas não, o tribunal não tem usado também da mesma forma que o tribunal americano. Eu acho que no Brasil atual, criaria um mal-estar, ia ser difícil a gente mudar esse formato. Lá é natural, eles simplesmente escolhem julgar as questões que estão criando confusão e prejudicando o funcionamento da República. É basicamente esse o grande critério que eles usam para julgar os casos. E aqui também no Brasil, né, até pela Constituição de 1988 ser muito prolixa, né, a gente tem a terceira maior Constituição do mundo contemporâneo atualmente. Isso faz com que, na prática, qualquer ação, por mais simples que seja, você possa invocar algum artigo da Constituição, é tudo constitucionalizado, então, em tese, até roubo de galinha pode parar no STF, né, Leonardo? Isso é verdade. A gente tem um leque muito aberto. E lá, por exemplo, lá não tem nem o STJ. Não existe o STJ nos Estados Unidos. Né? A gente tem aqui o STJ que cuida da lei federal e o STF que cuida das questões constitucionais. Eles não têm, eles têm a Suprema Corte, ponto. E a Suprema Corte só se dá o trabalho de decidir alguma coisa se ela entende que está havendo algum conflito entre os estados, se alguma coisa dos poderes precisam ser corrigidos. O caso do Roe vs. Wade que você citou é ótimo, porque no Brasil as pessoas estão fazendo a leitura completamente equivocada do caso. A Corte não proibiu o aborto. A Corte devolveu a questão para os representantes eleitos. Foi só isso que a Corte fez. E, na verdade, essa é uma questão que tem um cunho moral e social relevante, e eu acredito que seja o tipo da coisa que, sobre a ótica da democracia, deva ser tomada pelos representantes eleitos e pelo povo. Maravilha, Leonardo. Eu queria, para a gente encerrar aqui, chamar o nosso amigo Hélio Beltrão, para ele pegar e finalizar com uma perguntinha. Boa noite, Luan. Boa noite, meu caro amigo Léo. Sempre um prazer te ouvir, Léo. Uma cabeça privilegiada, sabe tudo de direito. Eu queria fazer um apelo à tua criatividade, porque você mencionou que é muito difícil não haver algum certo grau de politização das decisões do judiciário, porque somos todos seres humanos. Agora, será que não tem algo que o Congresso Nacional possa fazer, estabelecer, para melhorar a instituição Supremo Tribunal Federal, melhorar a tomada de decisões? Você mencionou, por exemplo, Léo, o fato de que no Bush versus Gore de 2000, eles resolveram não tomar uma decisão monocrática. Todos os juízes decidiram em conjunto. Será que regras desse tipo que melhorem a qualidade do processo do STF não podem ajudar a melhorar as decisões?
Hélio, você é uma gentileza. Eu não sei tanto direito assim quanto você diz. Mas vamos lá tentar. Eu acho que os mecanismos que podem ser criados eventualmente serão piores do que o que a gente espera. Invariavelmente, eu acho que isso você concorda comigo, o Estado, quando legisla, ele piora as coisas ao invés de melhorar. Né? Eu acho que a única coisa que tinha que mudar é uma postura mais forte da sociedade com relação às sabatinas. Eu acho que é ali que está a questão fundamental. Como eu comentei antes, demorou mais de 20, 30 anos para reverter Roe. Não foi uma coisa rápida que foi feita nos Estados Unidos. Então é um processo lento mesmo. Eu acho que é um processo demorado, mas a gente tem que começar a prestar mais atenção nesse processo, participar desse processo, saber quem são as pessoas que estão sendo candidatas para as vagas, o que essas pessoas pensam, né? Como é que tem que ter uma compreensão maior da sociedade com relação a isso. Eu acho que esse é o ponto que está pegando no Brasil. Léo, muito obrigado em ter você aqui conosco hoje. Grande abraço. Mais uma vez, meu muito obrigado por participar aqui no Linha de Fogo, Leonardo. Até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigado a vocês todos. Mais uma aula, hein, Hélio? Dessa vez eu que tenho que te agradecer, porque você que me apresentou o Leonardo. Pô, eu só tenho um amigo legal, Luan. Glue on me. Cola em mim. O Léo é um craque, sabe tudo. Como eu disse ali, ele foi muito modesto, mas ele sabe tudo de direito. E também entende tudo de futebol, né? Torce pro Fluminense também, como eu, então... Aí ele errou redondamente. Por isso que a cara dele estava meio branca, podia estar com um pó de arroz, então. Eu não sabia desse defeito do Léo. Mas olha, mas teve um ponto que ele falou, que ele disse que existe o ativismo judicial do bem, né? Eu, como um estudioso aí de Friedrich Hayek, né, ele discorda frontalmente dessa ideia. Para mim é o maior filósofo do século XX. E você, eu sei que é um admirador dele também. Eu fiquei curioso para ouvir sua opinião. Você concorda? Existe ativismo judicial do bem? Temos exceções? Talvez esse seja o único ponto que eu divirja do Léo. Não, eu não acredito em ativismo do bem, não. O ativismo provoca assim, uma espécie de supremacia do Supremo Tribunal Federal sobre os demais poderes, e principalmente sobre o poder político. Ele passa a poder... como diz o ministro Barroso em um paper recente, a ser iluminista, a fazer o bem, que ele acha que é o bem, a corrigir o sistema político, a se antecipar para onde o mundo vai, tudo a critério deles. E aí, como o próprio Léo mencionou, né, Luan, o Supremo é feito de seres humanos, com todas as imperfeições que todos os humanos temos, com visões de mundo que certamente são até diferentes das nossas, mas cada um vai ter a sua visão de mundo. Então, quando você permite ou dá poder a esse ministro do Supremo, ou o Supremo como um todo, a agir de uma forma ativista, com essa supremacia em relação aos demais poderes, você desbalanceia, na minha opinião, a democracia e convida soluções que são ruins. Eu acho que na pergunta que eu fiz, Luan, ele deu uma resposta muito boa, que ele disse o seguinte: Hélio, se você tentar corrigir isso por leis, pelo Congresso, tentando corrigir alguma coisa do processo legal, pode dar coisa pior. E eu devolveria a mesma resposta dele para essa questão. Quem vai fazer o ativismo do bem são esses ministros imperfeitos. Seria melhor que cada um ficasse na sua casinha, representando apenas o seu poder, sem tentar agir de uma forma de supremacia em relação a outros poderes. Então, portanto, Luan, sou contra o ativismo em qualquer situação. Muito bem, Hélio. Tem um outro ponto muito interessante que o Leonardo trouxe, né, na entrevista, que é que nós já temos um instituto constitucional para exercer um controle sobre os indicados do presidente na Suprema Corte, né, que é a sabatina do Senado.
Só que, infelizmente, aqui no Brasil, diferentemente da cultura da política norte-americana, que é um verdadeiro chazinho das 5, né? Ninguém reprova. Pois é, eu acho que ele tem razão. Lá eles puxam a capivara inteira do sujeito, realmente sabatinam o cara por 20 horas ou mais, pressionam em todos os aspectos, fazem todo tipo de pergunta ideológica para ver como ele responde, se vai realmente cumprir a Constituição. E aqui não, parece que já tem um conchavo político prévio para apoiar o cara e tal, e a coisa então vai assim. É lamentável. Você citou um outro mecanismo, que é o mecanismo do impeachment, Luan, que a gente nunca exerceu no Brasil, que seria uma outra forma de conter o Supremo. Mas veja, olha que interessante, todas essas formas são formas muito tênues de conter o poder do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que aí o grande pepino, Luan, é o que o Juvenal já citou lá no século II, que é quis custodiet ipsos custodes, quem vigia os vigias. Pô, olha, quem determina o que é constitucional ou não, estabelece direitos a seu bel prazer, não pode ser demitido, não é eleito, não pode ser revogado, suas decisões não têm recurso. Ora bolas, a tendência é que esse órgão, que no caso do Brasil é o Supremo, com tanto poder, determinando milhares de causas anuais, diferente dos Estados Unidos, que menos de 100, como você citou, poxa, a tendência é que esse poder se torne cada vez mais poderoso, cada vez mais autoritário, se não houver uma forma de conter. Não tem muita solução, não, porque determinamos que são 3 poderes. E aí eu acho que, veja, essa é a grande sabedoria do sistema americano lá, porque eles procuraram encontrar formas de impedir, mesmo se um grupo ou uma pessoa, como foi o Roosevelt lá na década de 30, controlasse o executivo, o legislativo e o Supremo Tribunal Federal, eles estavam perdidos. Então, eles arrumaram uma forma, via o federalismo, de que isso não pode acontecer, porque, na verdade, são 50 países, entre aspas. Mesmo que todos esses entes federais sejam dominados, como o poder, na maior parte das vezes, reside nos estados, porque a 10ª emenda diz que todos os direitos não claramente delegados ao governo federal, aos Estados Unidos, como eles chamam lá na 10ª emenda, nem que sejam proibidos aos estados, que estão explicitados lá o que é proibido ao estado, estão sempre reservados aos estados ou ao povo. Então, quase tudo se resolve no nível local. Muito pouca coisa é resolvida no nível federal. É claro que a gente está assistindo há algum tempo a deterioração dessa doutrina, a gente sabe disso. Mas essa é a lógica. E então, essa pode ser uma possível solução para conter o Supremo, diminuir o escopo de atuação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a gente tivesse uma Constituição que o Estado pudesse muito menos, né? Se o Estado tivesse muito menos poder discricionário de fazer isso, aquilo, né? Se as entidades federativas dos estados tivessem mais poder local, e os municípios também, o escopo do que o Supremo iria decidir seria muito diminuído, muito diminuído. Talvez essa seja uma forma de a gente ter uma reforma que tente conter esse ente que, como eu disse, tem uma tendência a consolidar cada vez mais poder, porque não tem quem os controle externamente. A opção do federalismo seria uma boa, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente é uma federação só no nome, né? Na prática mesmo, o Brasil é um Estado unitário, descentralizado politicamente. Centralizado? Não, mas é porque tem os estados, né? Então, minimamente tem governadores aí, tem assembleias legislativas estaduais aí que mandam em quase nada. Né? E quem manda quase nada, porque é centralizado em Brasília. Exato. Exatamente. Mas eu queria insistir num ponto. A gente tem o ministro do STF, ele tem muito poder, né? A gente, como a gente estava falando, comparando, né? São mais de 100 mil ações que eles julgam todos os anos. Então, para viabilizar isso,
Eles criaram o Instituto da Decisão Monocrática em 1997, uma reforma que teve. Só que ela começou a ser desvirtuada e começou a ser utilizada, né, de forma exagerada, né, dentro desse ativismo político. E aí entra aquilo, né? Poxa, a gente vai burocratizar o julgamento no Supremo, né, sendo que já tem tantas ações. Então aí a outra saída é você cortar o escopo do STF, né? E a gente tem uma Constituição muito grande. Você concordaria com a terceira maior do mundo, né, Hélio? Você concordaria com cortar, desconstitucionalizar diversos aspectos que nós temos e passar a ser uma legislação infralegal, coisas que hoje estão na Constituição? Essa é uma questão técnica. Você sabe que a LVM, que eu faço parte, ela tem editado uma série de livros sobre reformas constitucionais, entre eles do Luiz Felipe Bragança, os saberes lá do Roberto Campos durante a Constituinte e o nosso caro Modesto Carvalhosa. E existe uma sugestão, Luan, de separação realmente, manter o STF como uma corte primeiramente constitucional e não de recurso para uma opção de temas. Isso eu acho que sim, contribuiria muito, porque, como você mencionou, a questão da decisão monocrática tende a levar a mais erros e mais poder discricionário de uma pessoa só, cuja visão de mundo não tem como ser diluída, porque não é uma decisão colegiada. O Léo mencionou a decisão do Bush versus Gore de 2000, era uma decisão que foi tomada do dia para a noite, do dia 11 de dezembro ao dia 12 de dezembro, e mesmo assim o colegiado inteiro de justices, de juízes da Suprema Corte, tomou decisão, porque são decisões primordiais. Se você tem que julgar 100 mil casos anualmente, a coisa fica maluca. Ou seja, a lógica completamente esquizofrênica da nossa Constituição e do centralismo de tudo ir para o STF não ajuda nada a gente ter soluções que levem à racionalidade. Enquanto isso, a ideologia de parte dos ministros do Supremo é de que eles têm que fazer mais e antecipar direitos e ver para onde vai o mundo e colocar ali o seu iluminismo para consertar aquilo que o processo político não está fazendo direito. Isso sempre é critério deles. É uma coisa de louco. Além dos 100 mil casos, ainda fazer mais esses. É o que eles têm proposto. Não pode dar certo. Muito bem, Hélio. Só para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando aqui. Se você pudesse escolher, você seria presidente da República, presidente do Congresso Nacional ou um dos 11 ministros do STF? Eu vou dar a resposta que o Mises deu quando perguntaram a ele: se você fosse ditador, presidente com poderes ditatoriais, o que você faria? Qual seria o primeiro ato que você tomaria? E ele dizia: eu renunciaria. Eu não almejo nenhum desses cargos, não consigo nem no exercício hipotético responder essa pergunta falando de mim, mas eu diria o seguinte: eu entendo a mensagem que você está colocando. Eu acho que entre esses três, o presidente da República tem menos poder. Hoje, o presidente de uma das casas do Congresso, por determinar a pauta, tem mais poder que o executivo. E o ministro do STF, hoje, especialmente na época que a gente está vivendo, tem um poder descomunal, né? Todo mundo está prestando atenção o tempo inteiro ao que eles estão determinando, porque eles podem fazer campeões, liquidar economia e governo e tudo. Então, é muito poder na mão de muito poucas pessoas. Eu acho que isso é uma falha fundamental do sistema representativo de 600 pessoas, né? 615 pessoas, sei lá, mandam em 200 milhões. Ainda que você diga que essas 613 tiveram, em alguma medida, alguma conexão com a vontade de uma pessoa que aperta a cada 4 anos um botão confirma, o mecanismo de transmissão entre a vontade dessa pessoa que apertou o botão e o que de fato acontece em Mordor, em Brasília, é um mecanismo completamente imperfeito. Essa engrenagem entre nossa vontade
E o que eles estão fazendo lá está quebrada. E ela é normalmente ruim já em qualquer país do mundo, não é só um caso do Brasil. Mas isso é levado à última instância em um país continental como o Brasil, que 600 caras determinam e mandam em todos os outros 200 milhões. Portanto, aqui eu não estou respondendo qual a solução para esse problema. Eu acho que quem estuda o liberalismo profundamente, federalismo, descentralização, anarcocapitalismo, diferentes jurisdições, competição entre jurisdições, que é o que os Estados Unidos fazem entre os 50 estados, está mais próximo de chegar a respostas realistas sobre como resolver esse problema da centralização. Mas resposta única não existe. Fico por aqui com a tua pergunta. Muito bem, ficamos com essa resposta humilde de Hélio Beltrão. Esse foi o Linha de Fogo. Até a próxima semana. Obrigado, Hélio. Boa noite. Obrigado, Luan. Obrigado, pessoal. Abraço a todos.